Eurodeputados pressionaram Israel com novos pedidos de cessar-fogo. Palestinianos tentam sobreviver com a pouca ajuda humanitária que chega a Gaza. Uma pessoa morreu na madrugada desta segunda-feira após um ataque russo a Odessa, na Ucrânia. A vítima mortal estava na habitação atingida pelos destroços de um drone. Companhias de navegação ordenam aos comandantes que evitem o Mar Vermelho por causa dos ataques dos rebeldes Houthi do Iémen. O governo de Israel enfrenta cada vez mais pedidos de cessar-fogo por parte dos seus aliados mais próximos. Esses apelos fazem-se ouvir mais depois do assassinato equivocado de 3 reféns israelitas em Gaza, mortos a tiro pelas tropas de Israel. A guerra destruiu grande parte do norte de Gaza, matou milhares de civis e levou a população a fugir para o sul do território sitiado. À medida que as tropas israelitas avançam com a operação para destruir o Hamas, a população palestiniana tenta sobreviver com a ajuda humanitária que vai chegando a conta-gotas. No domingo, dezenas cercaram caminhões de ajuda que percorreram a travessia de Rafah com o Egito. Israel concordou em abrir uma das suas próprias fronteiras para permitir a entrada de mais ajuda humanitária. Um grupo de 4 eurodeputados juntou-se ao coro de vozes que apelam a cessar-fogo. Os parlamentares europeus que fizeram a travessia de Rafah vieram em representação das delegações da França, Suécia e Irlanda, do grupo Renew Europe, no Parlamento Europeu. Il y a une volonté quasi générale d'obtenir ce cessez-le-feu au profit des populations civiles de Gaza d'un côté, mais également pour trouver une solution pour les otages qui sont entre les mains du Hamas. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, também está em visita diplomática pelo Médio Oriente. Os Estados Unidos esperam persuadir Israel a tomar medidas para conter a morte de mais civis. Um homem morreu na madrugada desta segunda-feira após um ataque russo a Odessa, na Ucrânia. O governador regional de Odessa revelou que os destroços de um drone russo que foi abatido pelos ucranianos caíram sobre uma casa da cidade e provocaram um incêndio. A vítima mortal estava na habitação atingida pelos destroços. A Rússia e a Ucrânia continuam a lançar dezenas de drones em território inimigo. Os dois lados intensificaram os ataques com drones desde o mês passado, numa aparente tentativa de mostrarem que não estão num impasse à medida que a guerra se aproxima dos 2 anos. No seu primeiro discurso de campanha, antes de se candidatar novamente à presidência russa em março, o presidente Vladimir Putin prometeu fazer da Rússia uma potência soberana e autossuficiente diante do Ocidente. Putin também acusou o Ocidente de tentar sem sucesso semear problemas internos na Rússia. Entretanto, na Polónia realizou-se uma manifestação a pedir a libertação dos prisioneiros de guerra ucranianos. Nos cartazes liam-se mensagens como ajudem os heróis da Ucrânia ou ainda as crianças ucranianas anseiam por um Natal sem guerra. A manifestação foi coordenada por ucranianos residentes em Varsóvia e noutras cidades da Polónia, com o apoio de ativistas polacos. Fugir por momentos aos horrores da guerra com música. Foi realizado um concerto num centro de recuperação da 23ª Brigada Mecanizada da Ucrânia, na região de Donetsk, no leste do país. A unidade está posicionada em torno do centro industrial de Avdiivka, devastado pela guerra, que a Rússia tem tentado capturar há quase 2 meses. Понравилось, что давно не чув там, як цивілізація, типа, чи що, хто його. То завжди чи в окопах, чи десь в хаті живемо, що не людей, нікого не бачу. Та, звісно, як слухаєш музику, ти не думаєш про це. Є такі пісні, от, наприклад, що, чув, типа, або ритм якийсь, щось, напоминає тобі про щось. Як ото ж чоловік казав, наприклад, розказував. Воспоминання якісь там, хороші. Є, звісно. O espetáculo terminou com uma convidada especial, Daniela Zayushkina, vocalista da banda de rock ucraniana Viviane Mor. Foi a 3ª vez que cantou para esta associação. Os populistas da Sérvia tiveram razões para comemorar na noite de domingo, depois de reivindicarem uma vitória esmagadora nas eleições legislativas.
A disputa de votos foi sobretudo entre o Partido Progressista Sérvio do presidente Aleksandar Vučić e a coligação centrista da oposição Sérvia contra a Violência. Em jogo estavam também eleições autárquicas em algumas localidades. Lista Srbija ne sme da stane imaće svakako više od 127 mandata. Da li će biti 128, 129 ili 130? Ono što je rezultat ovih izbora, dakle, jedna lista, Srbija ne sme da stane, imaće apsolutnu većinu. Segundo os primeiros resultados, o Partido Progressista de Vučić teve 47% dos votos. Já a coligação sérvia contra a violência teve apenas 23%. A oposição esperava uma surpresa em Belgrado, a capital, onde uma vitória prejudicaria seriamente a governação do Partido Progressista. Estas eleições foram ainda marcadas por relatos de grandes irregularidades eleitorais. Alguns observadores eleitorais denunciaram que assistiram a pressões sobre os eleitores, propaganda de medo e abuso de cargos públicos e instituições promovidas pelas autoridades. Cada vez mais companhias de navegação importantes estão a ordenar aos comandantes que evitem o Mar Vermelho e a zona do Estreito de Bab el-Mandeb. Nos últimos dias, os rebeldes Houthi do Iémen iniciaram uma série de ataques contra a navegação ocidental na região. Navios de guerra franceses, britânicos e norte-americanos relataram ações de combate para interceptar fogo do lado iemenita, o que veio juntar-se aos esforços já regulares das marinhas ocidentais para abater drones e mísseis lançados do Iémen em direção a Israel. O Irão, que apoia os Houthi, tem responsabilidade perante o Iémen de tomar medidas para pôr termo a estes ataques, afirmam os responsáveis norte-americanos. Os Estados Unidos declararam a intenção de lidar com esta ameaça, que está a pôr em perigo uma das rotas marítimas mais intensas do mundo. De acordo com os meios de comunicação social, na próxima semana será anunciada uma operação para organizar os esforços internacionais conjuntos. O Festival Atreio, organizado pelo Partido Irmãos de Itália da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, fechou com os discursos de alguns dos tenores da extrema-direita europeia, Meloni e o aliado Salvini, ou ainda Santiago Abascal, do partido espanhol Vox, convidado especial nesta edição. Ao longo de 4 dias, o festival teve debates e discursos, mas há aqui mais do que política. Houve também música e outras atividades. Todos os caminhos de Europa vuelven a Roma. Hoy miran hacia Roma todas las esperanzas de un cambio de rumbo en Europa, de un retorno a las ideas fuertes, de la necesidad de raíces profundas. O evento atraiu ainda figuras como Elon Musk ou personalidades da direita mais moderada, como o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak ou o chefe de governo da Albânia Edi Rama. Os 3 líderes estiveram reunidos na residência oficial de Meloni no sábado para discutir o tema das migrações. Pedro Nuno Santos é o novo líder do Partido Socialista em Portugal e candidato a primeiro-ministro nas eleições legislativas de março. O antigo ministro das Infraestruturas conseguiu uma vitória folgada por 62% sobre o adversário José Luís Carneiro, atual ministro da Administração Interna. Pedro Nuno Santos tem agora pela frente a tarefa de levar o PS às legislativas, numa altura em que as sondagens colocam o partido atrás do principal rival, o PSD. No discurso de vitória deixou grandes elogios ao antecessor e ainda primeiro-ministro António Costa. O Papa Francisco festejou este domingo 87 anos de vida. É o Papa mais velho dos últimos 100 anos e um dos mais velhos da história da Igreja, numa altura em que a saúde tem dado cada vez mais sinais de fraqueza. Na oração do Ângelus deste domingo, na Praça de São Pedro, o Papa lançou mais uma vez um apelo ao fim do terrorismo de guerra e condenou um ataque militar israelita à paróquia católica da Sagrada Família, em Gaza, que matou 2 mulheres cristãs e destruiu um convento das Missionárias da Caridade. Ángel Vilches deixou o antigo emprego durante a pandemia para se tornar Mr. Black. Desde então não tem faltado trabalho à empresa de limpa-chaminés que fundou. Ahora mismo, cuando llega el frío, es un pico brutal de teléfonos, de llamadas brutales. A duras penas damos abasto.
O velho ofício imortalizado no filme Mary Poppins está de volta em força no século XXI. Aquella reminiscencia del pasado, de aquella famosa película de Mary Poppins, en el que el desollinador es alguien que se sube a lo alto de un tejado y mete algo desde arriba. Eso ya no existe a día de hoy. Há apenas 20 anos havia uma dúzia de empresas do setor em Espanha. Hoje são cerca de 200, das quais cerca de 50 foram criadas nos últimos 4 anos. Desde el confinamiento y posterior la guerra de Ucrania se ha intensificado muchísimo el uso de los biocombustibles y aunque la chimenea era algo que a la gente le gustaba, ahora lo está utilizando cada vez más como un medio de calentar su casa de una manera económica. Estima-se que possam existir até 1000 limpa-chaminés no país, embora muitos deles não estejam certificados. O negócio das caldeiras de biomassa, como lareiras e fogões a pellets, cresceu em Espanha mais de 30% desde a pandemia. La venta de chimeneas se ha disparado no solo por el encarecimiento de la energía, sino también por un cambio hacia estilos de vida más sostenibles. Para além de um elemento decorativo, os consumidores estão a olhar para as lareiras como uma forma de aquecer as suas casas, abandonando a utilização de combustíveis fósseis. La gente también está más concienciada con lo que es el medio ambiente y no consumir combustibles fósiles y se pasa más pues, a la electricidad pura o paneles solares o lo que es la biomasa. Além de tudo o resto, nada aquece melhor que um bom fogo e nada igual ao prazer de estar junto à lareira.